Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um análise do Duque Tricolor. Então você sabe que é vídeo único. E vamos falar sobre os 9 jogadores que estão no elenco atual. Tá bom? Aqui temos pelo menos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 3 seria 30, 42, 42, 43, 44 com o Mano Menezes. Então aqui a gente tem 44 jogadores, todos eles que já jogaram pelo profissional em algum momento. O que não jogar no profissional não está aqui. Então entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar ano que vem, ok? E falta muito pouco para a gente terminar, né? Vamos conseguir, falta 34 pessoas para chegar ao meu tão sonhado 1000 inscritos até o final do ano, até 23. Valeu! E também aqui embaixo tem um link da SAF, tem o link da Abaixo Assinado para fazer uma SAF com um debate democrático e também com transparência. Ok? Vocês querem isso? Eu também quero isso. Então tá lá. Vamos nessa. Vamos comentar sobre esse assunto. Bom, eu tenho que agradecer primeiramente ao Duendes do Flu, que lembrou de todos os jogadores profissionais, né? Então, a tier list do elenco de para 2025, né? A barca vai ser grande, então não coloquei o Frente de titular, mas pela partida de ontem já chega a ser bom reserva. O Arias deve ser vendido, mas deveria ficar para o ano que vem, caso o Fluminense caia. Então você tem tudo ali. Foi bem antes disso, né? Eu até agradeci demais a ele. Devo fazer, ele até me curtiu, tive até bastante visualização. Então eu agradeço demais ao companheiro Duende do Flu, tá? Eu vou até... Vamos ver se eu tô inscrito. Seguindo, ó. Tô seguindo aqui. Então quando você trabalha, você tem que seguir a pessoa, tá? Vamos lá. Bom, ele colocou aqui, né? Eu vou ter que desativar o recurso de força página, porque eu preciso ver aqui bem. Bom, tem que fica para ser titular, vale para compor elenco, se der negocia, tem que prestar, tem que vender, vai sair e rescindir, tem que banir do futebol brasileiro, do futebol do Rio de Janeiro, tem que banir do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, aquele que não sabe. E bom, só para comentar aqui, o que vai sair e rescindir é o William Bigode, pelo menos que sei, e também o próprio John Arias. Isso é triste. Fazer o quê? Mas a gente já tem esses dois, né? O William Bigode? Como assim o William Bigode? Então, o William Bigode, para quem não sabe, ele é do Fluminense até 2024, tá? Ele tem contrato até 2024 e ele tem caso de promoção e despromoção, né? Ele era do Santos e ele vai acabar o empréstimo e vai voltar pro Fluminense. Sim, o William Bigode volta a ser do Fluminense nesse ano. Meu Deus do céu. Então deve sair. Provavelmente, né? Vai sair, vai rescindir o contrato, né? Que bom, menos uma folha salarial, menos um problema. Bom, eu vou começar pelo menos, eu acho que dos mais óbvios do que tem que banir no futebol do Rio de Janeiro. Felipe Alves, Vitor Eudes, não confio no Vitor Eudes. Até ele foi bem, né? Não. Injusto. Vitor Hugo. Deixa eu ver quem mais aqui. Felipe Melo.
Calma, eu tô vendo todo aqui. Gabriel Pires. Davi Terãs. Tá certo isso? E Ione Gonzalez. Tem mais algum aqui? Que eu acho que tem que banir do futebol brasileiro? Não. Não. Vamos comentar cada um porque eu acho isso, né? Vamos colocar aqui direitinho na posição do jogador. Felipe Melo, que é zagueiro. Aí você tem o Gabriel Pires, você tem o Vitor Hugo, que tem que ficar aqui, Davi Terãs e Ione Gonzalez, né? Mais na frente. Vamos lá. Por que eu escolhi esses jogadores aqui em específico? Eu tenho que banir aqui. Felipe Alves. A proposta do Felipe Alves, do Diniz, era que ele era um goleiro que sabe jogar com os pés. Até sabe. Mal. Ele conseguiu ser pior do que um cara que não treinou em momento algum, que foi o Fábio. Não tenho confiança, não quero ele no futebol do Fluminense. Se puder, bane ele do futebol. Outro jogador que não tem mais como ficar aqui é o Felipe Melo. Felipe Melo, ele não tem como mais ficar no futebol do Fluminense. Acabou. Ele não consegue mais desempenhar o papel de profissional. Ele não é um jogador profissional. Não é. Não mais. Ele não consegue mais atribuir a bola que ele perdeu lá no Botafogo, que poderia ter salvado a gente com uma rodada de antecedência. A situação toda que ele veio. Ele é muito lento sendo jogador de zaga. Ele é muito lento sendo jogador de volante. Ele não tem mais. É um jogador que foi interessante, especial, com aquela situação toda, mas obrigado, Felipe Melo, por ter ajudado no título, mas desculpa, não dá pra você. Igualmente também o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que eu não acredito que ele vai ser vendido. A questão do tem que vender é que ele pode ser vendido, tá? Ele pode ser vendido, tá? Ah, esse aqui também, o Marquinhos, que eu também quero falar depois. Então, tipo, o Vitor Hugo, ele não tem como ser vendido. Ele é um jogador muito ruim. Ele é um jogador que ele não tem a função justamente foi uma invenção do Mano Menezes. Até o que a gente sabe que foi uma invenção do Mano Menezes. Mas hoje, Vitor Hugo é um jogador desastre. Pode melhorar no futuro? Pode, mas na minha concepção não temos tempo para isso. Então tem que banir do Rio de Janeiro. Igualmente também é o Gabriel Pires. Machuca, volta. Machuca de novo, volta. Aí quando entra em campo é um cara que é muito lento. Passe dele horroroso. Muito lento. A gente entende agora do porquê o Gabriel Pires saiu do Botafogo. Então, na minha concepção, lima ele. Davi Terãs, farsante. Todas as vezes que entrou, todas as vezes não ajudou em nada. Todas as vezes não produziu nada. Só meteu um gol, que foi bom. Mas o resto, sabe, é aquele jogador que é 40 ou 8. Ou ele não é muito bom, ou ele é ruim. Então não dá pra continuar com ele. Não dá. Eu não consigo aguentar ele. E por fim, mas não tão menos importante, Ione Gonzalez. Não vejo ele sendo bom. A única coisa, assim, a única coisa que eu veria se ele mudasse de posição. Igualmente como que o Palmeiras tem o Caio Paulista, que era de função inicial de atacante, o Ione Gonzalez ele não consegue fazer nada de bom.
Então, na minha concepção, eu não quero ele. Não quero mais ele. É um cara que... o gol dele, o único... assim, o gol dele contra o Flamengo foi uma sorte. Não foi por conta de ele ser bom. O passe dele foi um passe simples que qualquer jogador mediano faz. Então, na minha concepção, eu não contaria mais com Ione Gonzalez no elenco. Não contaria mais. Gosto muito dele como pessoa, mas como jogador no elenco, Lima, por favor. Vai sair rescindir o William Bigode. Já está acabando o contrato dele, né? Vai acabar esse ano o contrato dele, então não acredito que o Fluminense vai ampliar esse contrato. Não tem nenhuma situação de ampliação de contrato além disso. Esse contrato foi ampliado muito por conta do ano passado. Então, já acabou o tempo para ele. Não quero mais ver ele nunca mais. John Arias vai sair, vai ser vendido, né? É triste. O nosso melhor jogador vai sair do futebol do Fluminense. Não gostaria, mas vai acontecer isso. Sinceramente mesmo, se ele não saísse, tem que ficar. Tem que ficar, ou até mesmo fica para ser titular. Mas eu colocaria ele para tem que ficar. Mas infelizmente ele vai ser vendido. Então vai sair, vai rescindir. Marquinhos, jogador que também vai sair. Foi muito bem no início do ano. Com a situação de velocidade e tudo mais. Só que quando o time agora, já que o time agora é um time que mais trabalha a bola, mais fica no campo de ataque, o Marquinhos não tem essa utilidade. Não tem esse drible. O Marquinhos é um jogador de velocidade. O nosso time ele não precisa de velocidade, o nosso time precisa de drible. Marquinhos ele não é isso. E também muito por ser muito caro ao Fluminense. Então não. Tem que vender. Bom. Samuel Xavier. Diogo Barbosa. Guga. Gustavo Apes. E só. Não tenho confiança no Diogo Barbosa. Não tenho. Nenhuma mais. É um jogador que é uma avenida no lado, não ataca bem, não defende bem, não faz nada bem. É um jogador que eu não queria mais no Fluminense. É um jogador que ajudou bastante, foi muito bom, mas, por favor, não dá. Não dá. Não quero mais o Diogo Barbosa no Fluminense. Não quero. É aquilo, né? Quando o Diogo Barbosa está no campo, parece que eles têm -1. E a gente começou para tu ver só, enquanto ele tinha Diogo Barbosa, a gente não ganhava. Aí a gente começou a passar a empatar ou ganhar. Quando a gente saiu, o Diogo Barbosa entrou o Gabriel Fuentes. Não é interessante isso? Então, na minha concepção, o Diogo Barbosa não dá mais. Samuel Xavier e Guga são a mesma coisa, né? Jogadores que, pra mim, se puder vender, ótimo. Até mesmo pra garantir mais dinheiro e poder restabelecer aquela lateral. Hoje, a gente tem que ter um lateral bom. Samuel Xavier hoje está muito abaixo da crítica. Eu fico muito triste com o Samuel Xavier. Muito triste mesmo. É um jogador que eu queria muito que o Fluminense mantivesse, só que hoje não. Hoje tem que vender. Tem que tentar ganhar algum dinheiro em cima dele para tentar realmente recuperar alguma coisa possível. E até mesmo para reformular. O que a gente precisa é reformular aquela lateral. Urgente. Urgente. E o Guga também. É outro que também não é
Sabe? Ele não faz nada de especial. Eu quero um jogador que faça algo de especial nas laterais. Essa que é a minha proposta. O Samuel Xavier até tem algo de especial, que seria o chute. Que não tem mais. O Guga nem isso tem. Então, hoje, se a gente pensar num Super Mundial, Guga Lima. O Gustavo Apes também tem que vender. Não é um jogador que eu acho que sirva para o Fluminense. Aqui também não tem o Keanu, não, John Kennedy. Gustavo Apes, que não jogou bem no Carioca. Já está começando até o tempo dele também de idade. Tem que tentar vender ele. Se não der, empresta. Eu vou até colocar ele no Se Der Negocia. Se Der Negocia? Não. Tem que vender mesmo. Tem que sumir com ele um pouco. E John Kennedy, que hoje é um cara que é sintoma daquele problema gigante. Que é justamente o problema de ser estrela, em diversos momentos com comportamentos ruins. E eu falei lá atrás, eu não vou mudar de ideia. John Kennedy é um ídolo que se achou ídolo porque meteu um gol no Flamengo e meteu um gol na final da Libertadores. O ídolo é o cara que continua jogando bem. Não é o cara que faz o gol espetacular histórico, não. Se fosse assim, o Belletti seria o ídolo do Barcelona, e não é. Então, tem que vender. Empréstimo. Ian Lucumi. O Ian Lucumi também está aqui, né? O Ian Lucumi vai ter que ficar aqui, não vai sair e rescindir também. Porque não vai contar com ele. Foi um empréstimo do Boca Juniors. E a gente não vai querer contratar ele. Então, Ian Lucumi, a gente não vai querer contratar. Obrigado, Ian Lucumi. Você foi pego somente no fogo. Você foi até bem na base. Só que no futuro talvez a gente possa contar com você. Atualmente, não. Atualmente, ou a gente contrata ele por definitivo, ou a gente rescinde. Então vai sair, rescindir. Obrigado, Ian Lucumi, por tudo, mas vai ser interessante a gente sair sobre isso. Tem que prestar. Isaac. Lele. Esquerdinha. João Neto. Ah, não, tem que banir também. Luan Freitas, tá? Tem que banir. Que é bom que a gente olha aqui e a gente percebe tudo que tá errado. Luan Freitas não deu. Teve acho que mais 3 ou 4 partidas dele. Todas elas muito abaixo do esperado. Então, não. Não dá para aceitar um jogador desse nível, ainda mais velho. Pra quem não sabe, o Luan Freitas tá lá atrás. 23 anos, deve acabar o contrato. Então, bane ele, pelo amor de Deus. Não dá mais. E Johnny. Aqui, ó. O Johnny é lateral, se não me bem. Esquerdinho também é lateral. Isaac. Lele. João Neto. Bom. Lele precisa de mais rodagem. Na minha concepção, precisa de mais rodagem. Tentar fazer esse empréstimo valer para que eles não precisem pagar. Tentar fazer esse empréstimo, né? É um jogador interessante para nível de Série P, tá? Eu acredito que ele vai ter oportunidade para a Série P. E ele precisa dessa rodagem. Urgentemente. Então tem que prestar ele para dar aquela rodagem. Todos os jogadores aqui mais para dar rodagem, né? O João Neto, porque ele é muito novo, ele tem que criar uma casquinha legal. É um jogador que fez muito gol no Carioca, mas não significa nada que ele vai fazer gol no Brasileiro. Mesmo assim, é um jogador que
pra mim é muito pouco, sabe? É muito pouco do João Neto. Precisa de mais coisa para ele estar. Isaac é também, né, um jogador que precisa, eu acho que precisa da rodagem. É um jogador que eu gostaria muito de ver ele no profissional, mas, sabe, eu fico muito triste. Eu fiz um vídeo sobre ele. E esse vídeo, desculpe, esse vídeo, eu falei que eu gostaria de muito ver o Isaac ali bem. Só que ele parece que ele grena, mas não consegue. Então eu tentaria dar uma rodagem para ele, até para o moleque voltar a tudo. Eu acredito ainda nele, mas não nesse ano que vem. Nesse ano que vem dá uma rodagem para ele legal. Esquerdinha e Johnny. O Johnny jogou muito pouco, então é muita pouca referência para vocês. O Esquerdinha jogou em diversos momentos. Mas pra mim falta, sabe? Falta aquela situação de posicionamento. Porque, cara, até o Isaac tinha que mandar ele posicionar bem. O jogador profissional não tem que estar justamente isso. Tá? Tá, o Manuel também tem que estar aqui. Beleza, eu tenho que falar do Manuel também depois. O Esquerdinha, ele precisa de mais rodagem. Ele precisa de realmente se confirmar. É outro que eu acreditava demais. É outro que eu comentei. Também o Johnny também comentei. E os dois precisam disso, né? Precisam reconhecer o que fazer na lateral. Ou até mesmo não é lateral a sua função, é outra função. Eu acredito, sinceramente, que esses dois tiveram um bom trabalho. Só que pro ano que vem é muito pouco. O Manuel vai se rescindir porque vai acabar a temporada dele. Não acredito que vão renovar o contrato com ele. Se renovar o contrato com ele vai ser pior ainda. Não é o cara que tem que banir. Acredito que ele tem. Acredito que ele pode comprar algum elenco na Série A, por exemplo. Mas não gostaria de contar com ele. Não gostaria. Ele é um jogador que ele é a antítese do que o Mano Menezes ele falou. Tá? Se der, negocia Cão Elias. Germancano. Não, Germancano não. Vitor Eudes. Gustavo Ramalho. E só. Então, Cão Elias, se der, negocia. É um jogador que, sinceramente, mesmo, ele precisa voltar a ser aquele jogador mais tranquilo, mais leve. Início das ações dele dentro do campeonato foram até boas, mas tentar negociar ele por empréstimo. Diferente do se der, negocia e tem que prestar, é que o tem que prestar por favor, eu quero só que ele saia um pouco. Sai um pouco dos holofotes. O se der, negocia o Gustavo Ramalho. Ele até jogou bem lá contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que ele precisa sair do Fluminense. É um jogador que eu não gostaria de estar no Fluminense, o Gustavo Ramalho. E pior ainda o Vitor Eudes, que na minha concepção foi a insanidade pura ali. Hoje eu não conto com o Gustavo Ramalho e o Vitor Eudes no Fluminense. Eu não gostaria de contar com esses dois no Fluminense. Eu não quero acreditar que eles vão estar na lista do Super Mundial. Então, hoje eu não gostaria. Eu quero que eles abram o caminho para um outro goleiro entrar para bater ele de frente ali com o Fábio se precisar. E o Cão Elias é que ele precisa realmente ser negociado. Não precisa se vender, mas para ser negociado é isso. Tá? Só pra gente colocar aqui, pra vocês entenderem, eu vou até colocar aqui embaixo.
Não, não. O CD negocia é melhor pra cima mesmo. Vamos lá. Vale pra compor elenco. Renato Augusto. Nonato. Martinelli. Martinelli também. Se der, negocia. Martinelli. Calma aí, vou botar aqui então. Martinelli, se der, negocia. Não acredito mais nele. É um jogador que está completamente queimado com a torcida do Fluminense. É um jogador que não vem desempenhando papel bom nem de primeiro volante, nem de segundo volante. De primeiro volante ele não é tão bom assim, porque tem o Facundo Bernal. E de segundo volante também não é tão bom assim, porque tem o Nonato. Você pode até falar assim, mas compõe elenco. Pô, a gente tem Lima, a gente tem Facundo Bernal. A gente tem que ter somente a elite, cara. Somente a elite. A gente não pode deixar de ter a elite. Então hoje, Martinelli não é elite do futebol. Não pode ser a elite. Ok? Agora, do Vale compor elenco pra cima é elite. Que eu quero que tem que ser. Eu vou esquecer se tem que ficar aqui. Eu vou esquecer se tem que ficar aqui. Porque eu não acho que tem que ficar. Não existe o tem que ficar. Meu time. Fábio fica para ser titular. Ainda presta. E o Pedro Rangel para compor elenco. Na lateral, você teria o vale para compor o elenco o Justin e o Gabriel Fuentes. O Justin eu gostei, tá? Eu gostei. Foi bem seguro quando precisava. Diversas vezes jogou bem. Só tem que estar com a cabeça boa. Serna para compor elenco. Igualmente Keno. Ganso para ser titular. Ainda acredito no Ganso. Antônio Carlos para compor elenco. Germancano para compor elenco. Facundo Bernal para ser titular. Lima para compor elenco. Felipe Andrade para compor elenco. Ignácio para ser titular. Thiago Santos para compor elenco. Thiago Silva para ser titular. Mano Menezes vai falar depois. Nonato para compor elenco e Renato Augusto para compor elenco. Hoje e o Mano Menezes a gente vai falar depois, tá? Mas vamos lá. Eu tenho que colocar aqui uma coisa. Não, aqui não dá pra ler. Então vou ter que colocar um azul escuraço. Assim. Vou colocar aqui. Mano Menezes. Que é o Mano Menezes que vai ficar aqui. Vamos lá. Pra mim, hoje, os titulares do Fluminense são Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Facundo Bernal, Gabriel Fuentes e Ganso. Eu não acredito o time do Fluminense sem Ganso. Ganso foi um ótimo jogador, merece tudo que tá no apoio. Hoje, os titulares tem que ser esse daí. O Keno, por que eu falo do Keno e do Serna?
Porque a gente precisa ter alguém mais. É por isso. Vamos pensar num time de 22 jogadores. Tá? Goleiros, laterais, zagueiros, dois zagueiros, laterais, dois volantes, um meio armador, dois pontas e um atacante. Então, o Facundo Bernal é um jogador bom. É um jogador que vem se tacando, né? Eu vou colocar do titular primeiro, que tá menorzinho. Vamos lá. Na minha concepção, hoje o meu time titular é Ignacio e Thiago Silva. Ignacio e Thiago Silva. Isso não quer dizer que o Thiago Santos é ruim. O Thiago Santos é muito bom. É muito bom. Mas hoje o meu time titular é Ignacio e Thiago Silva. Como zaga. Na minha concepção, esses dois jogadores eles vão produzir muito bom no futebol. O Ignacio, ele é alto também, consegue também meter bastante gol. É um cara bem seguro quando ele precisava. Thiago Silva é outro monstro também, que também a gente tem que respeitar. Pode surgir boas situações. Na lateral direita não temos, porque novamente eu coloquei aqui que tem que vender o Samuel Xavier e o Guga. O esquerdinho também, né, poderia entrar nesse lado ali. Mas hoje Gabriel Fuentes é o único que pra mim realmente merece muito essa titularidade. Gabriel Fuentes, que jogou muito bem essas duas últimas partidas, mostrou contra o Palmeiras, mostrou bom trabalho também contra o Atlético Paranaense. Na minha concepção, eu não entendo por que ele não foi titular logo de cara. Ser um bom jogador desse tipo. Facundo Bernal, outro jogador que interessantíssimo também. Interessantíssimo. Veio. Não é um ótimo volante, mas é um volante que é brigador, é um volante que cisca e é um volante que tá sabendo jogar bem. Tá sabendo ali tocar bem. E a gente precisa somente disso. Então hoje é para compor o elenco. É para jogar mesmo como titular. E o Ganso, que foi o nosso melhor jogador. A gente só pode falar de 3 jogadores, 4 jogadores que para mim foram a epítome do futebol do Fluminense. Fábio, Ganso, Thiago Silva e João Ares, que vai sair. Então como não colocar ele como titular na próxima temporada? Tem que colocar. Vale para compor o elenco. Aí a gente já tem bastante jogador aqui, mas nenhum deles que realmente chama atenção, né? O Lima. João Cano pra cá. Nonato. Felipe Andrade. É até pra montar o time, né? Quase, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá até pra montar o time. Interessante. Novamente, Renato Augusto eu não acho que seja tão ruim. Não acho que seja ruim. Eu acredito muito nele, mas eu não sei se ele vai sair rescindido. Deixa eu ver aqui, Renato Augusto. Se for para esse ano, se o contrato dele vai até 2025, então ele vai ficar. Se ele vai ficar, eu acho que ele vale para compor elenco. Eu não acho que ele seja tão ruim assim. Eu só acho que ele precisa de mais tempo. Ele, pra mim, é o típico cara que vai demorar tempo pra tomar gosto. Isso tudo. Germancano, a gente precisa ter alguém melhor do que ele. A gente precisa ter algum homem-gol além do Germancano. E não é o Cão Elias. Não é o Cão Elias. Cão Elias tem que ser emprestado urgentemente. Não tem que emprestar, mas ali, ó. Keno e Serna, uma ótima dupla, ótimas partidas,
mas a gente tem que ter alguém acima desse nível, sabe? A gente tem que ter alguém nível acima um pouco, pra realmente tá uma contestação legal. A gente vai jogar o Super Mundial. A gente precisa ter alguém, um ponta poderoso de um lado, um ponta poderoso de outro, para que a gente comece a ganhar mais força nessa ofensividade. Porque o que a gente precisou demais nesse Campeonato Brasileiro que a gente não teve foi ataque. E você vai confiar justamente nesse ataque? Não vai, né? Felipe Andrade, Lima e Nonato. Não merece muito a titularidade, mas vale para comprar o elenco. A gente precisa ter um elenco mais robusto nisso tudo. Nonato, Lima foi até muito bem em diversos jogos. Quando eu precisava, né, contamos com ele. Sabe, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar Lima aqui como fica para ser titular. O Lima, ele precisa ser titular. O Lima foi o nosso melhor jogador em diversos momentos. Conseguia meter gol naqueles diversos momentos. Na minha concepção, o Lima, ele não pode ser o cara para jogar mais no ataque. Ele tem que ser um cara para jogar no meio. No meio como volante, como um cara que entra do nada, como um cara que chuta do nada. Lima, pra mim, é um jogador que pode ser também como titular nesse elenco do Fluminense. Ele merece muito. É um cara que, em diversos momentos, quando a gente precisava de um jogador, o Lima tava lá. Não é espetacular, não é maravilhoso, mas é um jogador que, no elenco, é muito importante. Então, a gente teria a nossa dupla aqui de Felipe Andrade e Nonato. Nonato, que é um jogador muito importante. É um jogador que pode revezar ele com o Lima na situação de segundo volante. Pode trabalhar muito bem a situação toda. Então, eu escolheria mais isso. E o Felipe Andrade justamente para ser aquele jogador que vai fazer alguma sombra no Facundo Bernal. A gente precisa ter alguma sombra, e uma sombra positiva. O Felipe Andrade é um jogador bom. Foi colocado diversas vezes como zagueiro, diversas vezes como lateral, mas a função de volante dele é a melhor. Então eu espero muito isso. Lucas Justin, que foi muito bem em diversos momentos. A péssima situação dele foi justamente contra o Atlético Paranaense lá atrás. Não foi nesse ano, foi no ano passado. Mas pode compor elenco, pode dar o Fluminense muito. Então hoje eu gostaria de ter ele. Thiago Santos também foi ótimo, igualmente o Antônio Carlos, em diversos momentos. Em diversos momentos a gente queria colocar ele como titular e não era pra mim tanto titular assim. Thiago Santos muito mais do que o Antônio Carlos. E a gente precisa ter isso. Jogadores interessantes. Eu acho que na zaga não precisa ter tanta velocidade assim. Mas tem que ter jogador que tenha realmente conseguir contato. E hoje, Thiago Santos e Antônio Carlos é maravilhoso. E o Pedro Rangel, que é um jogador que saiu do Fluminense, né? Muito por ser empréstimo, mas vai voltar. E eu gostaria de ver ele para pelo menos compor esse elenco. É um jogador interessante, um jogador importante. Claramente caiu ali com o Atlético Goianiense, mas não foi culpa muito dele. É até mesmo que ele não jogou muita coisa, mas eu acho ele legal de compor o elenco, né, do Fluminense. E é isso. Isso aqui foi minhas opiniões. Grande pra caramba, então esse aqui não vai ter a situação justamente de edição. Vai ficar assim puro. E é isso. Falamos então de... E o Mano... o Mano Menezes. Bom, se a gente analisar todos os técnicos que a gente tem, ou você tira o Mano Menezes para colocar o Renato... O Renate, né? O Renato Gaúcho. Ou se não, mantém o Mano Menezes. Eu conversaria com o Mano Menezes, conversaria com o Renato Gaúcho e veria se dá para fazer algum bem bolado ali, se realmente ali... Novamente, ou fica Mano Menezes, mesmo eu querendo que ele saia, ou venha Renato Gaúcho. O resto, pra mim, não dá mais. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Desculpe pelo tempo de vídeo, mas eu queria falar bastante sobre cada um. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.